diferente dos demais. A empresa da área de pesquisa partiu com uma formação mais atualizada, um germoplasma bem atualizado, e isso é de fundamental importância para a formação desse híbrido. Depois de vários anos de estudo, de teste, reteste, praticamente no Brasil inteiro, nós vamos lançar esse híbrido. É um híbrido cujo registro é o SX3676, VIP3, né? Continua o VIP3, só que o VIP3 também numa modernização um pouquinho diferente, com mais tolerância às principais lagartas, o glifosato principalmente também, continua com a tolerância praticamente 100%. Então, isso é bastante importante. Então, são duas coisas que nos alegram nesse lançamento do híbrido, um germoplasma mais moderno e um VIP3 mais atuante. Tá? Isso daí nos dá algumas características que a gente vai ver durante a apresentação, principalmente em relação à parte de enraizamento, de como e alguns tipos de doença de solo, principalmente. Tá? Então, vamos lá. Está visto ou não? Não, professor. Ainda não, professor. E agora? Aê. Bom, então, vamos falar sobre o lançamento desse novo híbrido. É um híbrido nobre, cujo nome é nobre. Tá? Acho que isso é bastante importante pelo que foi feito com ele e pela nomenclatura que foi utilizada. Agora sim. O Nobre VIP3, né, ele vai aparecer na parte de registro, na parte de seguro agrícola, ele vai aparecer com a nomenclatura tradicional, que é registrado no RNC, né, Registro Nacional de Cultivares, pelo mapa, e o Nobre, assim como Coronel, como Sena, é uma nomenclatura de fantasia, né? Então, atenção toda vez que alguém for fazer seguro agrícola, alguma coisa desse tipo, sempre lembrar se está codificado segundo o RNC do Ministério da Agricultura. Quando no lançamento da nota, deve sair o código e o nome nobre, ok? Isso é bastante importante. Esse é só um aviso. Bom, diretamente a gente vai informando, por exemplo, os pontos fortes que esse material vai apresentar. Ele apresenta uma alta qualidade de como e raiz. Ele tem um enraizamento muito bom, ele distribui bem a raiz, é um pomo muito forte, ele se mantém verde por um bom tempo, até praticamente parte de início de colheita, tá? Isso é bastante interessante. Uma coisa que a gente tem de verificar, por exemplo, é uma coisa que está acontecendo um pouco, mas pode acontecer. No plantio durante um período muito chuvoso, a tendência da raiz não é provocar penetração no solo, ela fica mais na parte superficial. Ela vai dar muita raiz, mas ela pode ficar na parte superficial. Isso não é responsabilidade do híbrido, isso é porque o solo está dando condição de umidade suficiente para a raiz trabalhar naquela área. Ela não precisa se aprofundar tanto, mas isso já é um problema ambiental e não do híbrido. Às vezes acontece de ter alguma reclamação desse tipo, que o milho tombou muito cedo, alguma coisa, mas só que a raiz não apresentou penetração porque ela não havia necessidade. O próprio solo já se ocupou de organizar a raiz na parte bem superficial, tipo 5 centímetros, 10 centímetros, isso acontece demais. Mas o nobre tem uma capacidade muito boa de penetração no solo.
Outro dado também, que ele é um material precoce, inclusive, numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre um sistema novo que está sendo utilizado pela a empresa obtentora do híbrido, um sistema americano, que mede o ciclo do milho, hiperprecoce, precoce, tardio, e normal e tardio. Tá? E esse é considerado como precoce. Ele vai na mesma linha do coronel e um pouquinho igual também ao seno, semelhante ao seno, tá? A grande expectativa que tinha desse híbrido era com relação a pítio. Esse ano que passou, essa safrinha principalmente, a ação do pítio praticamente no Brasil inteiro foi muito intensa. O pítio é um fungo que tem uma característica interessante, que ele tem a tendência de dar uma torcida no colmo, na parte bem rasa do solo, só que em alguns lugares o milho acabou caindo, acabou tombando, e não se observava essa torção. Então, considerava que não se fosse o pítio. Depois de várias análises em laboratórios, chegou-se à conclusão que realmente é o pítio. E isso aconteceu, de modo geral, em todas as empresas tiveram problema com pítio, todos os híbridos, porque o ambiente favoreceu muito sobre isso daí. O pítio também é uma área que nós temos de estudar um pouquinho mais para frente, porque ele é bem extenso, só falar sobre ele, por essa mudança de comportamento que ele está tendo. E esse híbrido nobre tem essa grande característica de tolerância ao pítio. Vamos lembrar sempre em falar em tolerância e não em resistência, tá, pessoal? Esse pítio, com a tolerância do híbrido, proporciona uma resistência a quebramento e acamamento muito forte, tá? Principalmente acamamento e o quebramento ali na parte rasa do solo. E com isso, com essa distribuição muito boa de enraizamento, com certeza a absorção de nutrientes vai ser muito melhor, tá? Isso aí vai gerar em termos de alta produtividade, né? É isso que a gente espera do híbrido. Bom, aqui são algumas características de bastante importância que a gente tem de trabalhar em cima dele, principalmente na parte de altura de planta, 2,40 m, altura de inserção de espiga, 1,25 m. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, pelo pessoal que está participando, são pessoas especializadas em milho, pelo que a gente conversa aí diariamente. Essa parte de altura, de porte, de inserção, é uma parte... Ela não é fixa, né? Dependendo das condições, dependendo do ambiente, dependendo do investimento, dependendo de manejo, ela pode se alterar bastante. Mas a média desse material é em torno de 2,40 m e 1,25 m. Agora, o que chama muita atenção, nós vamos ver posteriormente aqui, que a inserção dele é muito uniforme. Então, você olha na plantação do nobre, a gente vai ver que a inserção da espiga é bastante uniforme, tá? Ela não tem altos e baixos, ela vai numa variação muito baixa, e isso aí é bastante importante, porque tem o visual, né? O visual também se vende, tá? Então, isso é interessante. Ele apresenta também uma cor amarela alaranjada, a maioria dos híbridos, né, tem essa cor. Alguns perguntam para mim por que o milho não é vermelho. O ideal seria que o grão fosse vermelho, mas aí a cor de grão nunca é um gene sozinho, ele está associado a alguma coisa. Então, a maioria dos híbridos, pode ver todas as empresas, e os nossos também, a tendência é sempre que ele tenha um vermelho abaixo, vamos dizer assim. Então, a gente considera como amarelo alaranjado. Esse que é a cor desse híbrido. Ele tem o grão tipo semiduro, tem um pericarpo mais para duro do que para mole, esse é bastante importante. O empalhamento dele é muito bom, é bastante interessante. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
A arquitetura dele é uma folha semi-erecta, né? Quer dizer, ela tem não uma folha muito reta, ela tem uma folha caída, mas não é em decumbência, quer dizer, não é a folha que cai totalmente. Então, isso também é um fator interessante. O número de fileira é 14, pode chegar a 16, em algumas avaliações ele chegou a 16, mas o bastante interessante é que é um grão pesado. Tá? Eu não tenho aqui hoje, nós vamos apresentar isso mais para frente, que nós vamos apresentar alguns dados. Sempre vai aparecer algum dado novo desse material, que está faltando ainda em informação. Eu não tenho ainda o PMG, vai chegar, e aí nós vamos passar o PMG para o pessoal, e a gente vai ver que 14 fileiras, às vezes a pessoa fica preocupada pelo número de fileira, mas pelo número de grão é bastante importante. Ele pode chegar a mais de 600 grãos por espiga, tem que ser bastante interessante. Esse PRM 135, essa é uma medida nova que eu falei, que talvez para frente a gente possa falar sobre isso, é uma medida em números que a gente dá o valor em ciclo, hiper, super, precoce, né? Precoce, que é o caso do nobre, normal e tardio. E ele foi considerado, pelo esse número, é um número um pouco seco, para não falar, porque o que é 135? São fatores que a gente trabalha, é uma fórmula onde entra umidade e graus dias, é um negócio um tanto complicado, mas daqui para frente a tendência de novos híbridos é sair com o PRM. Então, com esse número, nós já sabemos se o material ele vai de hiper precoce até muito tardio. Lembrando que esse PRM ele pode ser alterado de acordo com o ambiente. Então, esse ano, principalmente, nós tivemos um ambiente completamente absurdos, né? Temperaturas muito altas, estresse hídrico, então ele pode ser alterado. Mas ele pode mudar de precoce para normal ou para tardio. Um material hiperprecoce nunca vai ser precoce, porque tem outros fatores mais importantes que o próprio ambiente que dá a ele essa hiperprecocidade ou superprecocidade, tá? Então, esse número 135 vai ser utilizado, mas dependendo do ambiente, dependendo do ano, ele pode ser alterado um pouquinho para 135, para 138 e assim por diante. O material precoce, ele vai de 134 até 138. Então, dá para trabalhar. É um número insignificante, 135 para 136, mas é bastante complexo esse cálculo. E a empresa resolveu trabalhar nesse sentido. Não se usa mais, por exemplo, florescimento. Florescimento é um dado um pouco complicado. Ele pode florescer cedo e aí pode colher tarde, por algum motivo. Ele tem o dry down, quer dizer, o período de secamento dele é muito longo. E lembrando que esse PRM ele vai ser medido até R6, onde o milho já está com a maturação fisiológica pronta. E o nobre apresenta, então, esse número de 135. Ok? É bem complicado aqui essa passagem desse... Bom, aqui a gente vê algumas... Acho que está pulando aqui. Ah, tá. Aqui é a parte verde, né, a planta verde do nobre, bastante interessante. Uma coisa que chama bastante atenção é a largura da folha, tá? Uma folha bem larga, tem muita folha, tá? Apresenta um pomo muito forte. Vocês podem perguntar para mim, mas esse milho pode ter 2 espigas? Com certeza pode ter, não é uma característica principal dele. Tendo condições ambientais, condições nutricionais, ele pode lançar uma segunda espiga. Principalmente a parte de espaçamento. Quando pode haver um erro de plantio, alguma coisa, a tendência desse material é lançar uma segunda espiga para corrigir aquele espaço, porque tem sobra de nutrientes, tem sobra de luz. Então, a tendência dele é poderá lançar uma segunda espiga. Ele, por exemplo, do lado, a foto do lado direito aqui mostra um multi-espigamento, mas é um multi-espigamento que interessa para nós é a primeira e segunda espiga. A terceira e a quarta não tem muita importância.
Tem um dado também aqui, na foto da direita também, que apresenta, não sei se dá para vocês observarem, ele tem um pedúnculo muito comprido, quer dizer, a saída dele no nó da planta até chegar na espiga. É uma característica negativa em termos de produtividade? Não. Pode ser em termos de visual, tá? Mas ele não vai deixar de produzir porque ele tem um pedúnculo maior, tá? Só que ele tem um pedúnculo bastante duro. Então, pode ser que a tendência dele é que a espiga não dobre, tá? Pode acontecer, mas a tendência principal é que ela não dobra, porque ele tem esse pedúnculo bastante duro. Apesar de comprido, ela é bastante duro. Mas, em termos de produtividade, ele não muda, tá? Isso aí que é bastante importante, tá? Ele se mantém verde por um tempo muito grande, tá? A espiga, que é a característica dele de ter stem green, né? Ele vai se manter bastante verde, e a palha já com secamento e chegando então na maturação fisiológica mais rápido um pouquinho. Tá? Pode perguntar para mim, pode ser para silo? Pode. Pela massa verde que ele apresenta, ele pode ser. Por enquanto eu não tenho ainda a bromatologia dele, não chegou ainda. Assim que tiver eu posso distribuir, tá? Mas em termos gerais ele é mais para grão. Ele é registrado como duplo propósito, como todo híbrido, ele é registrado como duplo propósito porque ele pode fazer silagem, mas a característica principal dele é a produção de grão. Né? Ele tem mais folha do que o Silo Bom? Ele tem mais folha. Não é que ele tem mais folha, Dagoberto, ele tem a folha mais larga. Não sei se você conhece bem o Silo Bom aí. Você vê que o Silo Bom, na parte superior, a folha é mais estreita. E aqui ele é larga desde o começo da parte inferior até a parte superior. Tá? Então, isso parece que ele tem mais... o visual dele é de mais folha, de mais massa, né? Tá? Mas o silo bom é característica de silo mesmo, né? Pela bromatologia dele, por uma série de coisas. Tá? E o professor, e a altura dele, desculpa perguntar direto assim, a altura dele parece com o silo bom também? A grande vantagem do Nobre é que ele tem um porte um tanto uniforme. O silo bom tem ele pode ser muito variável, né? O ambiente interfere bastante nele. Então, o silo bom pode ter um porte maior. Mas para silagem, para quem conhece bastante silagem, o porte é importante? É, mas a importância é a relação porte e inserção. Se a espiga estiver muito para cima, a tendência é que ela seja uma espiga menor, então a relação massa seca-amido vai ser menor. Tá? Então, isso, o silo bom apresenta uma boa adequação entre amido e massa seca, né? Professor, só aproveitando a oportunidade, o senhor tinha dito que o pendulo ele é mais duro e a espiga não tomba. Isso pode atrapalhar? Não tipo, atrapalha em nada. É que é um visual que tem produtor, ou vocês próprios, o consultor, que tem uma visão boa de coisa. Puxa, lá ela sempre tem esse pedúnculo grande, será que ele vai virar? Será que esse pedúnculo poderia virar grão, por exemplo, né? Mas isso não interfere em nada em termos de produção, tá? A tendência é que ele não vire, tá? Mas pode acontecer por algum problema de estresse, alguma coisa que a planta começa a diminuir a translocação muito rápida, a tendência é virar um pouco, porque aí o pedúnculo fica mais fraco, vamos dizer assim. Mas não tem problema de quebramento de pedúnculo, não tem problema nenhum, tá? O senhor acha que ele pode apodrecer devido à palha estar para cima e chover dentro? Não, o empalhamento dele, eu vou comentar daqui a pouco, o empalhamento dele é muito bom, ele segura bem, não houve, durante os testes e retestes, nenhum problema de grão avariado, nem grão germinado, então isso é bastante importante. Então, ele protege bem a espiga. A gente usa um termo até fora da técnica, que a gente chama de boca aberta, né? Ele não apresenta a boca aberta, quer dizer, a palha dele não é aberta na ponta, tá? Obrigado. Bom, aqui, como eu falei, a inserção dele é muito uniforme, né? É bastante interessante. Ele não tem essa variação muito grande, por esse material novo, né, que foi colocado nesse híbrido, no Nobre, né? Então, dá um visual um pouquinho, vamos dizer, melhor que o Coronel em termos de visual, né? Então, nós vamos ver um comparativo depois.
mas é muito interessante. E o que chama atenção aqui é a palha. Vocês podem ver que as espigas abertas, a ponta da palha não apresenta nenhum tipo de problema, não está, vamos dizer assim, não tem sujeira na palha, quer dizer, não houve problema de interferência de umidade, não houve interferência de lagarta, então ele protege bastante a ponta da espiga e, de modo geral, a espiga, tá? Então, e vê que o pomo está bem verde e a espiga já está caminhando já para a parte de R6 em diante, tá? Isso aqui é o que mais chamou atenção nas avaliações, aonde eu fiz as avaliações, é que mais me chamou atenção. Duas coisas que me chamou atenção, é a inserção e a parte de pedum, tá? Como eu falei na segunda-feira para o pessoal dos regionais, cada um tem uma visão diferente de avaliação. Eu, como técnico, como pesquisador, a gente avalia algumas coisas que vocês, de frente de trabalho, de frente da comercialização, junto com o produtor, enxerga diferente. O produtor, ele enxerga espiga, ele quer saber o tamanho da espiga, quer saber como é que é o grão. A gente enxerga outras características que nos dá mais tranquilidade para o lançamento do híbrido, tá? Se a gente pegar, por exemplo, um pesquisador, pegar um consultor de experiência, que são, a maioria nossos aqui são bastante experiência, um consultor de início e um produtor, por exemplo, ou um leigo, se a gente pedir para fazer uma caracterização da planta, vai ser coisa completamente diferente. Cada um vai numa linha, tá? O que mais interessa para ele? Produtor na espiga, o consultor ele faz uma avaliação de modo geral para poder discutir com o produtor, com o gerente daquela área agrícola e assim por diante. E o leigo vai ver o que ele pode ver, tá? Então, é mais ou menos nesse tipo que a gente tem de trabalhar. Professor Roda, bom dia, Márcio de Santa Helena. Bom dia. Eu estava falando que ele tem um pouco mais de palha, né? Mais palhudo. Essa semana eu estava com um produtor aqui, andando na colhedora com ele, e chamou muita atenção dele, senhor Rodemar, porque o coronel já tem a palha bem extensa, né? Sim. Ele ficou muito feliz porque no momento que ele passou colhendo, a matéria orgânica, a massa, a palhada dele estava excelente. Ele ficou muito feliz porque tem muita palha no chão. Isso é interessante, porque é consequência, né, do material, né? O material, além de você retira o grão, já deixa muita coisa no chão, né? Isso chamou aí. muita atenção dele, ele ficou muito contente, tá? Com essa situação. Para mim, até é um caso que passava meio que despercebido, né? Sim. E me chamou a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele ficou muito feliz, falou, nossa, minha palha esse ano, minha palhada tá fantástica. E aí ele falou, pena que eu não vou ter palhada para o meu gado, porque não tinha espiga no chão. Sim. Então, é isso que eu te falei, né, Márcio? Cada um tem um visual, né? Ele percebeu uma coisa que talvez você não perceberia, nem eu perceberia essa parte, tá? Não que você não seja capaz, tá? Mas ele percebeu, porque ele já está pensando no próximo, né? Eu, principalmente, eu vejo no agora, não estou vendo o que o milho vai fazer no próximo plantio, né? Então, isso é bastante importante e tem que divulgar isso aí, com certeza, né? Pelo número de fileiras e pelo número de semente de grãos por espiga, eu acredito que vai ser uma espiga mais comprida com um sabugo menos. Não, a tendência dele isso é uma característica boa da empresa, que trabalhar com materiais é uma avaliação que é muito bem feita sobre diâmetro de sabugo, tá? Então, quanto mais fino, mais profundidade de grão, quer dizer, tem mais massa de grão, né? Então, apesar de ter um número de fileira menor, ele tem um peso específico de grão muito bom, tá? Às vezes a gente vê espigas, você olha assim, avaliando o material lado a lado, ou propriamente lavoura, você vê uns espigas bastante grandes, você abre, você vê que tem um sabugo muito grande, muito largo, né? Isso daí é um problema. É um problema, por exemplo, de muito material que tenha a sua formação de material temperado. Geralmente o material temperado tem uma tendência de ter um sabugo um pouco mais grosso, não é regra, mais grosso, então tem mais grão, mas tem pouca profundidade. Quer dizer, ele vai dar
muito grão para pouco peso, vamos dizer assim, né? E no caso do nobre, ele vai ter um pouco de menos grão, mas tem mais peso por grão, tá? Isso é bastante interessante. A empresa está trabalhando em cima disso para dar um número bem certo, né, do que vai o PMG, né? E aí vai ser distribuído para o pessoal. A gente não tem esse dado ainda para a gente passar para vocês. Ele vai ter mais tropical em relação ao Senna? Não, ele tem uma variação. Para falar em números é difícil. Falar, um tem 20%, outro tem 30%, outro tem 50%, é complicado. Porque tem algumas características que não atua sozinho. Quando você está trabalhando, vamos dizer assim, quando você está trabalhando em cima de cor de grão, por exemplo, como eu falei, você não está trabalhando só com cor de grão, você está trabalhando com outras coisas, às vezes pode ser até a profundidade, porque são genes que estão juntos, são pareados, você não consegue quebrar. Então, às vezes, quando você tem um híbrido de formação, um híbrido de lançamento igual a esse, você vai ter 90% daquilo que você queria que ele tivesse. 10% é coisa que você não consegue quebrar, então ele vai junto. Entendeu? Então, às vezes, pode ser muito prejudicial. Quando, às vezes, 10% é muito prejudicial, o híbrido nem lançado não é. Porque você não consegue quebrar aquela cadeia de genes que está colado um a um, lado a lado, entendeu? Então, por isso que eu te falei, é difícil a gente ter um material muito vermelho. Quando você tem muito vermelho, você está levando alguma coisa que não é ideal para aquele híbrido. Então, você tem que considerar. Às vezes, eu estou falando coisa aqui fora, porque eu não tenho essa cadeia certinha de genes. Mas pode ser que, por exemplo, você tenha um grão vermelho associado à palha curta. Você tem um grão vermelho, mas está associado à palha frouxa demais. Então, a tendência é que tenha muita umidade no decorrer do tempo. Tá? Então, mais ou menos nesse tipo. Isso é uma parte bem genética, né? Para a gente trabalhar em cima disso. Tá? Professor, a gente tem algumas perguntas aqui no chat do Rogério. Eu vou começar pela primeira dele, vou fazer duas dele, depois a gente dá sequência, que tem mais perguntas também. Professor Valdemar, o híbrido nobre traz tolerância contra enfesamentos e viroses? E a segunda pergunta dele, nas avaliações, tem-se observado alguns limites do híbrido na questão de nutrição fisiológica, tipo investimentos em macro e micronutrientes e respostas? Então, podia esperar um pouquinho, que eu já vou entrar nesse assunto aí, e principalmente na parte de enfesamentos, porque ontem houve uma dúvida danada, quando lançou o híbrido foi pergunta para todo lado, né, principalmente sobre enfesamento. Então, aguarda um pouquinho que já entra nesse assunto aí, pode ser? Sim, okay? Perfeito. O Rogério já deu um ok aqui. Então tá. Voltando mais na pergunta também do Márcio, ele pediu se o PRM, no caso, seria o número de dias do plantio à maturação colheita. Não. Esse número não é número de dias. Esse é um índice que é feito por uma fórmula usando graus dias e umidade de colheita. Tá? Então, hoje, o nobre se considerou como 145 dias, e ele vai ser sempre esse número. Só que o ambiente pode alterar, às vezes, de 1 para cima, 2 para baixo. E todos os híbridos da empresa vai ter esse número a partir de agora. Toda vez que houver um lançamento, vai ter esse número. Não é um número matemático. Ele pode chegar a 150 no ano que vem? Não é bem assim. Tá? Eles não estão usando mais data de florescimento. Não se faz mais isso nos ensaios, nos testes que são feitos. Faz o teste de florescimento, que é bastante importante, mas não é um número ideal para trabalhar. Por quê? O florescimento pode ser super precoce de florescimento e tardio para colheita. E esse número vai dar uniformização para a colheita. Vai se saber exatamente quando que vai ser possível a colheita dessa lavoura. A interferência do ambiente vai ser um pouco menor, porque já se conhece aquilo que o material pode apresentar. Tá? Então, não é em dias, tá? Esse é bastante importante. Esse PRM aí, o P é de previsão, tá? 4 é super precoce? Como é que é? Abaixo de 134, ele é super precoce? Isso, ele tem uma classificação, esse é um assunto que a gente tem de voltar a falar muito sobre isso aí, é o seguinte, já que o Dagoberto perguntou, eu posso dizer aqui, quando ele é menor que 125, ele é hiperprecoce. Praticamente no Brasil tem um ou outro material hiperprecoce.
Tá? Quando ele está entre 125 e 134, ele é considerado super precoce. Então, aquele, por exemplo, o sniper nosso poderia ser considerado como super precoce, que ele vai estar dentro dessa, entre 125 e 134. Eu falei 145, não é 135 o nobre, né? 134 até 138, ele é considerado precoce, tá? Que é o caso do nobre, é o caso do coronel, é o caso do sênior. Se ele está entre 138 e 142, ele é normal, e acima de 142, ele é considerado muito tardio. Tá? Essa é uma inovação que está sendo usada e é bastante interessante. Hoje é um número meio complicado, como o Márcio tentou perguntar, mas daqui para frente fica mais fácil para a gente ter a noção de colheita, quando colher, etc. Tá? Seu Valdemar, Márcio, posso acrescentar aqui um detalhe? Sim. Na minha região é o seguinte, as minhas colheitas do nosso material, principalmente o coronel, depende, você quer mandar para armazém, tá? Ou você quer pôr em silo bolsa. Então, na minha região, o coronel chegou a 150 dias, mas com 13 de umidade para silo bolsa. Agora, com o armazém recebe abaixo de 18 sem desconto, né? Ou um desconto menor. Então, tem essas duas situações aqui na nossa região. Ele com abaixo de 13 de umidade a silo bolsa, a gente colhe por 150 dias. Não, tudo bem, mas você vai ter uma média. Ao produtor, você pode colher para armazém e pode colher para silo bolsa. Você pode escolher, mas o time de colheita é esse. Esse você vai poder falar para ele, entendeu? Só que, como você falou, dependendo da umidade, o desconto é muito maior ou o desconto é muito menor. Quem tem silo bolsa vai trabalhar com silo bolsa, então ele tem que chegar mais próximo de 13, né? O mais próximo possível, né? Quem vai levar para o laboratório, para armazém, então pode colher um pouquinho mais antes, né? Mas você vai ter um time aí que você pode fazer a escolha, entendeu? Não precisa... Não, vai para armazém, então não precisa chegar naquela média que nós estamos propondo pelo híbrido. Não, tem que ser silo bolsa, então nós vamos chegar aos 13%. Tá? Porque abaixo de 13% também nós já estamos perdendo, né? O peso é menor, uma série de coisas, né? Célio, fica à vontade. Bom dia a todos. Sou o Célio aqui de Pernambuco, produtor também. Eu plantei, a gente plantou aqui, eu tentei plantar aqui o de vocês, o da gente, né? Que é o milho da gente, mas só que o pessoal aqui ficou na dúvida. Não fizeram a questão dos milhos que a gente tem no catálogo. Muitos falaram, não tem esse milho para a gente testar, não, porque aqui na minha região a gente trabalha muito com a G1051 e 1052. Aqui o meu nível também muda muito na questão de outra semente, não da nossa, por conta que fica o que? Eu fico a uns 52 metros, 52 quilômetros do mar, né? O milho aqui também, a gente estava falando de variar, o milho aqui também variou muito na cidade da gente. A umidade aqui é muito alta. Mas tem milho que eu fui visitar um produtor que não tem nem 95 dias, nem 65 dias, desculpa, o milho aqui já pendoou. Aí eu tô tendo uma dificuldade, eu acho que eu tô fugindo um pouco do assunto, e o pessoal me pergunta, não tem essa semente não do milho de vocês, pra gente conseguir fazer plantar ela pra gente ver como é que funciona? Porque é uma semente que aqui a gente não vê dela, porque aqui a gente só compra só Embrapa, né? O pessoal aqui compra só Embrapa, o milho da Embrapa. Aí eu tô tendo um pouco de dificuldade sobre essa questão aí. Você falou que planta 1051, 1052 da Embrapa? Isso. A G1051 e a G1052. É grosseiro. É da Grosseries, né? Porque isso aí é mais para milho verde, né? Para venda de milho verde ou para silagem. E outra coisa, é um ambiente muito problemático, é muito baixo, né? Muito próximo
o nível, né, do mar, né, e a umidade bastante alta. E ele floresce com 90 dias? Isso mesmo, a gente pegou, o produtor pegou uma semente da Embrapa, que o milho não tem nem 1 metro de altura, pendoou completo. Não, é problema de adaptação. O material não se adaptou, porque ele não pode ter esse porte de 1 metro e pouco e 90 dias para florescimento. É Isso. material que não... Então, na minha opinião, depois, essa opinião como técnico, não como comercial, se deveria começar com testes, né? Para plantar um saco aqui, 2 sacos aqui, bolsas, né? E algum outro produtor, para ver como é que é a adaptação do material. Porque é um ambiente bastante complicado, tá? Muito baixo, a umidade é muito alta e pode ter problema até de colheita, algum nesse sentido. Então, acho que você devia partir para fazer campo teste aí, para ver o que você pode apresentar para o pessoal. Pronto. Aí outra dúvida também, professor, é que tipo, o pessoal aqui, eu trabalho com o pessoal aqui com assentamento, né? Aqui Sim. em Pernambuco a gente conhece muito como assentamento. Aí eu tô tendo uma dificuldade para tipo, cadastrar essas pessoas também. E o pessoal me cobra muito. Aí eu não vou plantar uma coisa que eu não tô vendo, porque aqui é que nem tomé, né? Tem que ver para crer. Então, tem que partir para isso, então, fazer teste. Eu Conversar tô com tendo o essa pessoal. dificuldade aí. Célio, depois me chama no WhatsApp que a gente te passa o contato do regional que atende a tua região ou do nosso próprio gerente nacional, que aí aqui a gente consegue dar ênfase e foco para o lançamento do Nobre, né? Aí essas tuas Isso. dúvidas mais comerciais, dúvidas mais direcionadas ao aplicativo, a gente te responde no particular, pode ser? Beleza, fechado. Obrigado. Eu que agradeço. Tem mais? Anderson, tá com a mão levantada? Fica à vontade. Sim. Eu gostaria de fazer uma pequena inserção, peço licença aí, bom dia a todos. Célio, vai ser um prazer falar com você sobre negócios aí no Pernambuco, é um prazer enorme. Nós temos negócios e eu vou te indicar nome de produtores que já plantaram nossos híbridos, portanto, nós já temos o comportamento dos nossos híbridos aí com segurança. Então, eu posso te orientar quanto a isso e te dar o suporte que você merece, tá bom? Você e o teu produtor. Professor, veja que esse assunto, quando o professor entrou em precocidade, o quanto rendeu esse assunto, né? Eu saliento que quando apenas a precocidade é preconizada, e muitos produtores procuram a precocidade no milho, priorizam apenas o florescimento e a rapidez do ciclo dele, né? Por causa do clima, apenas por causa do clima. E todo milho que é focado, todo produto que é focado em uma ou duas características, ele é capenga, ele não é excelente em outras características. Eu vou fazer uma analogia grosseira. A Ferrari ela é muito rápida, muito veloz, né, e segura, mas ela não carrega mais que 2 pessoas, ela não tem um porta-malas grande, ela não vai para a fazenda, não pega estrada de chão, assim como as caminhonetes são boas de carga, mas não são boas de velocidade. Enfim, a nossa linha de pesquisa, percebam pelo coronel e comportamento em toda a área, Brasil todo, a nossa linha de pesquisa, ela preconiza segurança. Ela tem ciclo, ela tem segurança de sanidade, ela tem resistência a doenças, ela tem uma boa produtividade, uma boa qualidade de grãos, uma boa qualidade de colmo e raiz, né? E nós evitamos muitas reclamações e muitas frustrações, ao contrário de híbridos super precoces ou hiperprecoces, onde são mais evidentes os problemas, né? Então, posicionamento do Nobre, a exemplo do que vocês brilhantemente fizeram com o Coronel no Brasil todo, bem posicionado, ele é uma ferramenta fantástica de competição, proporcionando para o produtor de vocês, para o cliente de vocês, a segurança de um milho estável, a exemplo do Coronel, produtivo e sadio. Era só isso que eu queria falar aí quanto ao assunto precocidade, tá? Cuidado com híbridos super precoces ou hiper precoces. Ele preconiza ciclo, né? Mas infelizmente, a genética dele deixa de atender. A exemplo da soja, a soja super precoce, ela tem uma janela de plantio muito pequena, e qualquer coisa que dá errado ali na época do plantio ou do florescimento, pleno florescimento, dá problema. O milho não é diferente. Tá bom? Apenas isso aí para a gente poder avançar aí, professor. Se o senhor concorda com a minha fala, eu agradeço a oportunidade. Não, certinho. Eu sempre falo, quando você tem um material hiper, super precoce, você está ganhando em precocidade, está ganhando ciclo, mas não está ganhando produtividade. Você vai perder produtividade porque o material não é próprio para ser super produtivo. Ele tem só o ciclo mais baixo. Às vezes é interessante, às vezes não, né? Então é isso aí mesmo. Tá? Posso seguir?
Seguimos aqui com algumas perguntas, o Emanuel e o Jaime. Emanuel, fica à vontade, Jaime também. Depois desses dois, a gente dá sequência no treinamento do professor, e mais lá na frente a gente dá mais um tempinho para vocês fazerem perguntas, tá? Só vamos fechar com esses que já levantaram a mão e a gente dá sequência no treinamento. Emanuel, fica à vontade. Bom dia a todos aí. Só uma questão que eu queria perguntar para o professor é o seguinte: professor, por essa precocidade dele aí, eu tenho um produtor aqui que gosta muito de plantar para silagem, né? Por isso que eu estou perguntando, e faz 3 plantios mesmo aí. A gente tenta falar sobre a cobertura, a questão do cuidado da terra aí e tal, mas tem produtor que ele quer produtividade, né? Não importa, não gosto muito de se preocupar com a terra, que é tão importante, nós sabemos, né? E o que acontece? Eu vi um ponto interessante nele aí, essa precocidade dele, aliado à largura da folha, o tanto que ele pode ser produtivo para a silagem. Por quê? Nós tivemos resultado do silo bom, que foi maravilhoso, a sanidade da planta, o tamanho que alcançou, o volume de massa, mas nós comparamos com o Coronel, que ele tinha feito primeiro uma silagem com o Coronel. E ele chegou para mim e falou: olha, mano, eu observei aqui pelo tanto que a gente colheu, as toneladas que deu aí, praticamente ele ficou um pé maior, mas ele deu 2 espigas, a sanidade foi excelente, a gente vai replantar ele, mas a gente viu que a produtividade ficou igual ao Coronel, e o Coronel era um pé mais baixo, menor, né? Então, ele falou, a produtividade ficou igual do Coronel. Então, o que eu vejo nesse híbrido aí como um ponto positivo? Nós poderíamos ter um pé, quem sabe, um pouco maior que o Coronel e com maior produtividade até que o silo bom, porque se ele tiver folhas mais largas, né, tiver, aparentemente, pelo que o senhor está falando, vai ter mais massa, então, provavelmente, ele vai ser mais produtivo, né? Não, E além da precocidade, né? Além dele ser tão precoce assim, seria muito bom para fazer esses 3 plantios, né? Que o produtor tanto gosta de silagem, né? Não, eu concordo com você totalmente. Agora, nós temos de ver o seguinte, esse produtor em especial aí, é para leite ou corte? É para leite. Então, porque nós temos de ver o seguinte, o tamanho da planta não é o significado maior. Eu sempre falo, o mais importante da silagem é a proporção massa seca-amido. Se você tem uma planta muito alta, a tendência é que você tenha uma espiga um tanto menor. Então, você vai ter uma relação muito diferente entre massa seca e amido, entendeu? Porque a espiga é menor, então o amido está na espiga, então você vai ter menor. Tá? Eu sei que tem muito produtor, conheço muito produtor que vê pelo tamanho. Nossa, o meu plantio está excelente. Você vê o tamanho da planta, antigamente esse era o foco. Todo mundo queria plantar. Eu vi plantio de silo de 90 mil plantas. Dava massa, mas não tinha qualidade, entendeu? Então, tudo isso você tem que considerar. E a qualidade dele está sendo ideal? Está sendo ideal, tudo bem. Pode-se plantar o nobre como silagem? Hoje eu poderia dizer para você que pode, só que tem de aguardar um pouquinho, que eu não tenho ainda a parte brontológica dele para apresentar, para ter certeza que nós vamos ter isso. Agora, o interessante do silo é o manejo, tá? Não adianta querer pôr número de plantas para ter massa, porque a qualidade pode ser menor, tá? Então, isso é... Eu vou dar... Desculpa, às vezes eu vou variar um pouquinho o assunto, eu sei que o principal é o nobre, mas a Estação Experimental de Santa Helena fica ao lado de uma grande empresa que trabalha com silagem. Ela, um tempo atrás, ela pagava por proteína. Largou mão disso e começou a pagar por quantidade. Hoje voltou. Ela está fazendo avaliação de massa seca e amido. Esse é o foco principal hoje, entendeu? Mas, se você puder fazer um teste com ele, com o nobre, tudo bem. A única coisa que eu chamo a atenção é esses plantios sucessivos e esses estresses hídricos que está acontecendo. Chove muito numa época, para 30, 40 dias e volta a chover. Isso pode ter interferência em problemas de fundo de solo, tá? Então, nós temos que ter bastante cuidado nesses plantios sucessivos, tá? E além do que o Márcio acabou de falar, né? A massa que fica no chão vai ser pouca, né? Principalmente quem planta silo muito, planta 1, 2, 3 vezes, você não tem nada no solo, o solo vai ficar descoberto, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração.
Tá? Não, sim, professor. Eu consegui agora, né? Foi muita insistência explicando para ele todos os benefícios da cobertura, e eu consegui que nós fizéssemos uma cobertura com aveia. Foi só o que eu consegui convencer. Eu queria o mix, na verdade, nosso, né? Mas não consegui convencer ele, foi aveia mesmo. E ele tinha terra arrendada, a gente conseguiu pegar um pouco dessa terra arrendada, que ele deixava, arrendava, né, para outro produtor plantar milho e soja, e a gente conseguiu pegar de volta para a gente poder fazer esse manejo, sabe? Tá Sim, fazendo essa cobertura, mas eu vou fazer o teste, professor. Vou pegar, nem se for um saquinho só desse nosso o nobre aí, e a gente fazer esse teste lá para nós vermos o que pode, vai ser os pontos positivos para a silagem, né? Nossa, certo, tudo bem. É isso mesmo que tem que fazer. Valeu, obrigado, bom dia a todos aí. Tem mais um? Para finalizar essa sequência, então, Jaime, fica à vontade. Bom dia, professor. Bom dia. Assim, eu estava na estrada, eu perdi um pouquinho da palestra no começo ali, que estava ruim de internet. Aqui na nossa região sul, o Nobre já foi plantado para teste, como é que saiu? Não, eu vou apresentar uns valores aí, uns dados da região sul aí, tá? Aguarda um pouquinho aí, que daqui a pouco eu já vou mostrar para você aí, que é bastante interessante, tá? Beleza, então. Falou, então. Pode dar a sequência, professor, fica à vontade. Tá. Aqui só para a gente encerrar essa parte de espigas, né? A gente vê o stegrim bastante acentuado, isso chama bastante atenção. Quando você está avaliando, vou fugir um pouquinho, quando você está avaliando o ensaio, principalmente, a gente tem uma visão de frente e uma visão de lado. Você está avaliando um híbrido e já está olhando o próximo, entendeu? E isso já aconteceu muitas vezes comigo, ou você está olhando lá na frente. Então, e esse material nos chamou atenção por causa do stegrim dele. Você está avaliando algumas parcelas e ele está para frente. Aí você vai olhando e fala, aquele milho vai ser bastante interessante, porque está apresentando isso. E esse caso do Nobre foi um deles. Você avaliando outros híbridos, antes de chegar nele, você já sabia que tinha uma característica bastante interessante, que é a característica de visual, entendeu? E esse visual não interfere em produtividade. A produtividade vai ser boa tanto como, mas o visual dele é bastante importante, tá? E aqui, para a gente ver a característica do sabugo, né? O tamanho do grão também é muito importante. E o peso específico dele vai ser, assim que eu tiver os dados, eu passo para vocês aí, ok? Bom, aqui é uma discussão muito ampla, bastante complicada. Às vezes, uma avaliação de hoje pode mudar um pouquinho amanhã, dependendo do ambiente, né, que pode estar acontecendo. Uma coisa que eu gostaria que sempre, todo consultor, sempre falar em tolerância, não em resistência. Nenhum material é resistência a tal doença. Ele é tolerante àquela doença, porque o ambiente pode provocar algum tipo de alteração, e aí nós vamos ficar com uma imagem complicada. Mas ele falou que é resistente, porque resistente é aquilo que não tem como fugir, é resistente e pronto. Concreto é muito resistente, barro pode ser tolerante, né? Numa construção, por exemplo. Então, a gente falar sempre em tolerância e não em resistência. O que chama atenção nessa relação de doenças é com relação ao pitching, a última da relação aí, que mostrou totalmente tolerante aonde ele estava plantado e onde o pitching apareceu com bastante força. Tá? Muitos materiais dos ensaios que foram plantados, tanto os materiais novos que estavam sendo testados, como o material concorrente. Só para vocês, entre parênteses aqui, todo o ensaio da empresa tem 30% de material concorrente daquela região, tá? Isso é significativo, porque você faz um comparativo, além da produtividade final, você faz um comparativo visual. Isso é, para o melhorista, para o pesquisador, isso é bastante importante. Alguém perguntou para mim comentou sobre o complexo de enfesamentos. Ele é mediamente resistente a tolerante. Aí eu abro um parênteses também para dizer o seguinte, cigarrinha é um problema muito sério. O Coronel, por exemplo,
a planta do coronel, ele tem uma certa repugnância à cigarrinha. Dificilmente a cigarrinha chega nele. Mas se você plantar o coronel numa ilha, só ele, ou o restante está muito longe, e se tem quantidade suficiente de cigarrinha, ele vai ter cigarrinha, com certeza. Tá? Só que no caso do coronel e agora do nobre também, como é o Sena, eles têm uma boa tolerância aos enfesamentos, tanto pálido como vermelho, como as viroses. Isso é fato. Aconteceu esse ano de ter algum tipo de problema com relação aos enfesamentos? Teve. Se você pegar o ambiente que aconteceu esse ano, foi muito complexo, tá? Lembrando sempre que cigarrinha está em todo lugar. Cigarrinha não está só no milho, não se quebra o ciclo dela. Se não tem milho, ela vai para outra coisa, se não tem nada, ela vai para a floresta, da floresta ela volta para o milho, entendeu? E essa é uma condição que não temos como fugir. Então, aplica-se alguma coisa? Na minha visão, sim. Se precisar, aplica, porque você está com segurança. Porque se nós falarmos que esse material, o nobre hoje, falar que ele tem uma tolerância total aos enfesamentos, o que vai acontecer? Se você comentar isso com o produtor, ele vai dizer, então não precisa aplicar nada. Hoje a aplicação de um produto tem um custo, né? Tem um número de sacos que vai ser despendido para esse tipo de trabalho. Então, por isso que a gente trabalha com medianamente tolerante ou resistente para não ter esse tipo de problema. Tá? Mas ele é um material bastante interessante com relação aos enfesamentos. Todos os ensaios que eu avaliei nesse material tinha problema de enfesamento, e esse material, como assim Coronel, como Sena, e como outros também, de outras empresas, totalmente tolerante. Tá? Um fato que chama bastante atenção nesse nobre, que é comparando com materiais, o Coronel, no nosso caso, com Sena, com materiais mais antigos da própria empresa obtentora, é com relação à ferrugem comum. Essa ferrugem comum, ela pegou um pouco o nobre. Mas a ferrugem comum, ela é mais para a parte do sul, aí, a parte do sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde ela aparece um pouquinho mais pela umidade do ambiente. É um ambiente mais úmido, né? Então, tem uma tendência a ter um pouquinho mais de ferrugem comum. Não é um problema tão sério, mas tem que se tomar cuidado. Ficar atento, né? Que se pode acontecer, se perceber que o ambiente nessa fase de desenvolvimento da planta está muito úmido, então muito nublado, por exemplo, então a gente tem de fazer algumas observações e aplicação de algum tipo de fungicida específico para isso. Ferrugem comum não é uma ferrugem principal. A principal ferrugem é a ferrugem polissória, e ele é muito tranquilo com relação a isso. Tá? Agora, se você falar, por exemplo, em giberela de grãos, foi muito pouco testado, e onde foi testado, apareceu. Isso devido também à umidade, que giberela também é um fungo de umidade, né? Então, ele apareceu um pouquinho mais. Cercospora, por exemplo, é uma doença que é mais complicada. Ela é acíclica, quer dizer, ela pode aparecer esse ano e no ano que vem ela some e de repente ela aparece. Isso está muito relacionado, às vezes, ao ambiente que vai se proporcionando durante os anos, ou pode vir na semente. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado sobre isso, tá? Então, isso é bastante interessante. Então, era bom dar uma boa estudada em cima dessa parte de doença de pombo, foliar, de grão, e de toda maneira, né? Para que vocês tenham uma boa condição de discutir com o produtor, tá? Isso aí é fundamental. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, que está acontecendo muito, planta caindo, não está sustentando, ainda não está próximo da colheita, tem alguns dias, algumas semanas para ser colhido, lembrando o seguinte, ninguém pode chegar em sã consciência, chegar na lavoura que tem algum tipo de problema, isso aí é fusário, isso aí é diplode, isso aí é pítio. Geralmente, o complexo de como tem de ser feito em análise de laboratório. O laboratório que vai dizer se é um ou se é outro. Às vezes pode ser todos, entendeu? Mas no caso do pítio, como teve muito casos de tombamento, a empresa ela fez as análises através do pessoal, o fitopatologista, e chegou à conclusão, então, nessa condição muito boa de tolerância a pítio. Era uma doença um pouquinho fora de mercado, vamos dizer assim, uns 4 anos atrás, e ela voltou com toda a força, né? Isso aí é bastante interessante. Outra coisa também que apareceu agora e tem
no caso do nobre, ele é imediatamente resistente ou imediatamente tolerante, é o caso do míldio. O míldio era uma doença praticamente fora do mercado. Ele ficou muito tempo sem aparecer, a gente praticamente não via, e uma coisa que pouca gente vê. E o míldio é muito tranquilo. O míldio é como se fosse uma vassoura como se fosse uma vassoura, né, que ele apresenta no milho. Aonde que ele apresenta esse míldio? Geralmente em regiões mais baixas, em regiões alagadas, quer dizer, tem lagos próximos, ou pântanos, vamos dizer assim, que tem a umidade do ar, principalmente de madrugada, muito alta, e resto de sorgo. Eu vou dizer aqui, por exemplo, no Triângulo Mineiro, bem no pontal do Triângulo Mineiro, tem uma cidade que se chama Capinópolis, e ali foi o centro nos anos 70, 80, mais ou menos. Ali era o foco de plantio de semente de milho. Toda a empresa estava ali, as principais. E o que aconteceu? Plantava-se muita semente de milho para fazer semente de milho e para fazer semente de sorgo. E aí começou problemas vários, né? Principalmente ambiente. E ali ficou. Ali você vai ter em lugar que você vai ter sorgo. Faz 10 anos que está plantado na beira de rio, beira de lago, que tem muito ali, aí o míldio começou a aparecer. Mas ele apareceu do ar? Não, às vezes uma semente contaminada foi para lá e ele ficou. Tá, capim também, a capim alepense, por exemplo, ele está ali, ele também é foco transmissor, e às vezes a gente tem um pouquinho de cuidado, tá? Mas nesse caso do híbrido aí, do nobre, ele é bastante tranquilo. Na região de, ali, não sei, talvez o Márcio, talvez nós alguns ali conhecem bem na região de Pontalina, ali em Goiás, ali esse ano foi um foco de míldio. Teve ensaio que a gente foi, até acho que o Márcio, o Juarez foi também, eles viram ali quantidade de míldio que apareceu ali em vários híbridos. Ali é uma região altamente de irrigação, né? Então, a umidade da madrugada ali é muito forte, então apresenta. Então, isso eu gostaria de falar com essas principais doenças. E se alguém perguntou para mim sobre o complexo de Molicutes, de viroses, que são os enfesamentos, eu posso falar com tranquilidade? Não. A gente tem que sempre ter um pé na frente para tomar cuidado, mas ele é bastante tolerante a esses enfesamentos. E a planta também tem uma certa repugnância à cigarrinha. Cigarrinha vai chegar nele porque onde não tiver mais para onde ir, então vai chegar. Então tem que estar atento nessa parte aí, ok? Bom, aqui a matriz de posicionamento, essa não é uma matriz definitiva, tá? Ela pode ser alterada, mas o que chama atenção, com bastante ênfase a gente tem que falar, é a quantidade de plantas por hectare que esse material suporta, entendeu? Se a gente pegar, por exemplo, o Coronel, trabalhar em Sena, trabalhar em torno de 60, 65 mil plantas, aqui nós podemos partir a partir de 65 mil plantas. Isso é bastante interessante. Então, a gente pode pôr mais plantas, com certeza, maior produtividade. Tá? E ainda, apesar que ainda está num estudo, ainda não encerrou o estudo, nós temos que tomar cuidado um pouquinho no centro alto, principalmente em Goiás, na parte mais alta de Goiás, ainda tem uma certa restrição a esse material. Quer dizer, os testes não apresentou ainda uma liberdade de falar, podemos plantar na parte alta de Goiás, na parte aqui, um pouco de Minas Gerais, não no sul de Minas, aqui na parte mais do Triângulo Mineiro, no norte de Goiás, na parte alta, nós temos que ter uma certa restrição, tá? Mas um outro detalhe também que nós podemos ser, é um material de início de plantio, no início e meio, né? Não finalizando, tá? Ontem houve uma controvérsia em relação a que esse material seria para início e o Coronel para final, não tem nada a ver, os dois são de início e meio, né? No fim, você tem que fazer uma avaliação boa do que aconteceu em anos anteriores para você poder falar que nós podemos plantar. Isso aqui é uma matriz, uma matriz de posicionamento bastante teórica, que ela pode ser mudada. O ano passado, por exemplo, na safrinha, eu vi milho plantado em 20 de março e houve uma colheita razoavelmente boa. Esse ano já é um pouquinho menor a produtividade, porque o que aconteceu, né? Lavouras aí com 40, 45, 48 dias sem chuva já é um problema muito complexo, nós não podemos dar toda
o problema relacionado com o híbrido. Voltando a falar, por que sempre o material é o responsável? Porque é a única coisa que nós estamos vendo, que é visual. Nós vemos uma planta de milho, você não vê a ação do adubação, você não vê a ação da raiz, o ambiente você não controla, então uma série de coisas. Então, quando vem a reclamação é porque o híbrido não é. Nós temos de ver por que aconteceu. É a mesma coisa de silagem, por que aconteceu? Como é que é o manejo? O manejo é importante na silagem, no plantio de silagem, tá? Então, tudo isso a gente tem de levar em consideração. E quando tiver algum tipo de reclamação, nós temos bastante para bater firme, para fechar o negócio lá na hora, tá? Acho que a maioria dos consultores tem essa capacidade, enxerga bem, conhece bem, para que não fique aquele negócio enrolando. É muito complexo. É uma coisa, por exemplo, reclamar na colheita da germinação. É um contrassenso danado. Não, vai estar produzindo pouco, ele germinou pouco. Por que não reclamou lá atrás? Tá? Aí o consultor tem essa capacidade de já matar no ninho, vamos dizer assim, né? Tá? E aqui nós temos, então, na parte do sul, né? A partir de agosto, nós podemos, principalmente no sul baixo, né? Podemos iniciar aí a segunda decena de agosto, né? A maioria a partir de setembro. Eu vi alguém comentando aí, acho que foi ontem, na terça-feira, que já tem gente que está querendo plantar, acho que foi o Wander, né? Lá no Rio Grande do Sul, tem gente que tem que começar a querer plantar já material. Então, em julho, né, praticamente, entrando em julho, então temos que tomar bastante cuidado. É uma matriz teórica, sim, mas nós temos de obedecer ela para, durante o tempo, a empresa pode ir mudando alguma perspectiva. Mas o que chama atenção é o número de plantas, sabe? Isso é bastante interessante. Você pode ver que nós vamos até a segunda quinzena, início da segunda quinzena de fevereiro, com uma condição maior de população. Isso é interessante. Tá bom? A altitude de a faixa de 900 metros, ele vai bem igual ao Coronel, por exemplo? Vai bem. Eu vou te mostrar uns dados aqui daqui a pouco. A gente vai ver aqui até de 1.200 metros, alguma coisa. Ele tem ido bem. Tá? Eu não posso te dizer com 100% de certeza que ele vai bem, porque é um ano atípico, né, Roberto? É um ano completamente fora, né? Você não tem uniformidade de chuva, né? Não tem, é um pouco complexo, mas ele vai bem. Tá? Então, aqui, eu não tenho ainda a produtividade atual do 2024, né? Mas eu tenho 22, 23, 23 e 23, 24. Eu vou apresentar alguns dados de alguns municípios, e são dados de ensaios, tá? Eles prepararam um quadro bastante interessante, onde fala entre o nosso produto e a média do ensaio. Isso que é fundamental para a gente ter... Porque, às vezes, a gente pode falar assim, mas ensaio é ensaio, aquelas 4 linhas pequenininhas, isso aí eu escuto muito. O produtor te falar na tua cara, não, isso aí não vale nada. Mas você tem que ter qualidade no ensaio. Quando você tem qualidade no ensaio, você pode ter certeza daquilo que você está falando, tá? Então, o coeficiente de variação, por exemplo, é bastante importante. Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Não adianta nada eu ter um híbrido que produz 250 sacos no ensaio, você tem um híbrido que produz 50. Então, é um ensaio fora você tem que tirar ele fora porque alguma coisa aconteceu, não está certo. Não existe essa variação tão grande, tá? Então, vamos lá para... Então, aqui 22, 23, começando aqui pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina. Então, aqui, o que eu fiz? Quando está em amarelo, significa que ele está próximo da média do ensaio. Quer dizer, a variação dele foi menor, não variou tanto, e o próprio ensaio também não variou muito. Quando ele está em verde, significa que ele distanciou positivamente em relação à média, tá? Do ensaio de todos os materiais que entrou. Geralmente, o ensaio tem entre 40 e 50 materiais que compõem cada ensaio, tá? Então, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós tem 3 cidades, você pode ver que tem de baixa altitude e média altitude. Alto Alegre e Coronel Bicaco, vamos considerar como baixa, e Passo Fundo como alta, né? Então, aqui não houve uma variação muito grande entre o material, que é o 3676, que é o nobre, lembrando sempre, né? E Alto Alegre com 152, e a média foi 148, quer dizer, está muito próximo. Passo Fundo, 115, 113, e o Coronel Bicaco, apesar de ser um ensaio com produtividade baixa, ele teve um coeficiente de variação baixo, isso que é importante, quer dizer, dá qualidade ao ensaio,
Só que entre o híbrido e a média não houve muita alteração. Em Santa Catarina já foi um pouquinho diferente. O material se comportou muito bom em relação à média, tá? Principalmente a Abelardo Luz, 760 metros, aqui praticamente 3 de média e 1 de alta, né? E a Abelardo Luz foi muito bem, eu conheço o lugar que foi plantado, muito interessante, tá? 220 sacos em relação à média de 189. Em Mafra, a diferença é de 8 sacos, é significante, né? Em Cunha Porã, 10 sacos. E em Campos Novos, praticamente com 11 sacos de diferença. Mas pode falar, mas ensaio, 11 sacos não é nada, mas quando se planta 100 hectares do mesmo milho, a gente vê a diferença, que é significativa, né? Aqui no estado do Paraná, então, nós temos aqui baixa altitude, média altitude e alta altitude. Então, Ponta Grossa, alta altitude, né? Foi muito bem, apesar que o ensaio foi bem também, né? 231 para 218 de média, né? Bastante interessante. Em Francisco Beltrão já foi para a média e ele se manteve, já com uma diferença muito significativa. Em Guarapuava, que é alta altitude, né? Se manteve próximo da média, tá? Então, está dentro daquilo que interessa para nós. Em Candói, apesar da produtividade baixa, como eu expliquei, Candói, Toledo e Pato Branco sofreram muito, né? Esses materiais, e eles se mantiveram interessantes. Em Candói e Toledo, um alto e outro média altitude, se manteram bem acima da média. E no caso de Pato Branco, praticamente igual. Então, o ensaio, de modo geral, foi uniforme, coeficiente de variação baixo, então o dado é interessante, apesar de ser muito baixo. Mas é um ensaio significativo, isso que é o bastante interessante. Então, a parte de pesquisa da empresa leva em consideração esse ensaio. Tá? Aqui em Minas Gerais, nós temos praticamente de média alta, né? Em Uberlândia, por exemplo, nós tivemos 2 plantios. Pouco significativo em termos de altitude, né? 863 para 900 metros. No primeiro, ele ficou abaixo da média em 7 sacos, significativo, né? No segundo, ele se manteve igual, quer dizer, o material não foi melhor do que os outros, né? Se manteve abaixo da média praticamente, né? Em Alfenas aconteceu a mesma coisa, né? Ele já teve aí quase 7 sacos de diferença, Alfenas com 888 metros, é bastante interessante. Patos de Minas é um ensaio que eu visitei e eu fiquei procurando o porquê que aconteceu muito abaixo da média, vamos dizer assim, né? E procurei nas minhas avaliações e pode ser problema de solo, entendeu? Porque nem sempre tem a uniformidade ideal de plantio. Às vezes você pode ter mancha, você pode plantar, por exemplo, antigamente se plantava plantio convencional, tinha curva de nível, hoje praticamente não existe curva de nível. Pode ser que alguns materiais sobressaíram porque foi plantado em cima de curva de nível, alguma coisa desse tipo, onde a umidade segura mais, mas o milho não sobressaiu. Então, Patos de Minas, no caso aqui, foi um pouco problemático. E Tuvorlândia, apesar da mesma altitude, ele já sobressaiu um pouquinho em cima da média, tá? Em Passos também aconteceu a mesma coisa. E Presidente Olegário, ele já distribui bem. Presidente Olegário e Patos não é uma distância muito grande, né? E aí tem interferência também de datas, de posição de chuva. Se a gente observar bem, nós não tivemos uma chuva geral. Vamos dizer assim, não, hoje está chovendo em todo o Triângulo Mineiro. Hoje está chovendo em todo o sudoeste goiano. Não aconteceu isso, alguns dias aconteceu isso. Tá? Foi chuva muito localizada e isso interfere drasticamente nos resultados. Em Goiás, nós temos aqui média altitude e baixa altitude, no caso de Santa Helena, e alta altitude, né? Você pode ver que alta altitude ele sobressaiu. É uma coisa que nós estamos observando, por que está restritivo ainda em alguns locais de alta altitude em Goiás, tá? A maioria dos locais não foi bem. Foi bem em Formosa, foi bem em Planaltina, que são áreas não tão próximas, estão pelo menos na mesma micro-região, né? Em termos de relacionamento com a média, foi bem.
E Santa Helena sofreu muito com falta de chuva, foi em torno de praticamente igual, né, o material e a média do ensaio. Tá? Aqui uma Professor média... Valdemar, Oi. desculpa interromper o senhor. Esses ensaios, eles foram plantados pelas equipes de ensaio de posicionamento. Sim. Então, assim, só para compartilhar com o pessoal, esses ensaios de posicionamento, eles é plantado dentro da fazenda normal, não tem tratamento diferenciado, a menos, quando vai ter um tour, faz-se um herbicida, tá? Tirando esse herbicida, que é a capinha para o pessoal visitar, a condução que foi feita na fazenda é a mesma do ensaio, não tem nenhuma condição especial não, tá? Isso aí foi bem lembrado pelo Márcio, porque ele já participou disso, né? A condição é praticamente igual. A gente até pede para o pessoal responsável que dê essas informações para o produtor, porque às vezes, quando a gente tinha muito pouca gente, o Márcio participou disso, a gente não tinha um contato muito direto. Você ia lá, plantava um ensaio, daí a pouco você ia olhar para fazer cobertura, fazer uma avaliação pré-florescimento, e às vezes você chegava lá, o produtor tinha aplicado um punhado de coisas que você nem sabia. Então o ensaio ficava, um termo até muito fora, seria um pouco capenga, né? Porque fez tanta coisa que não deveria ter feito. Então, e hoje não, hoje tem um responsável, ele está em cima, se você perguntar hoje, daqui 3 dias do ensaio, ele tem informação nova, porque ele tem que estar em cima, ele é responsável por aquela área, ele está viajando em cima disso, tá? Praticamente a grande empresa está dessa maneira. É o cara responsável, ele tem que responder o ensaio no dia a dia. Como é que está o ensaio hoje? Ele sabe falar hoje, daqui 3 dias ele está lá de novo. Né? Então, ele tem a equipe dele para trabalhar em cima disso. Tá? Então, assim, professor, eu estou compartilhando com o pessoal aí que está presente, porque de repente fala, mas deu uma produção muito grande, porque é ensaio. Então, totalmente diferente. Quando a gente pega um parceiro, IGA, IGF, então é totalmente diferente o manejo. O produtor não, é a grosso modo. Então, essa produção adquiriu lá porque as condições do material mesmo, tá, pessoal? Não fez nada de especial, não. Em algumas situações, a empresa aluga a área. Só que ali ela não deixa ninguém entrar, ela que é responsável por aquela área, tá? Para realmente não acontecer isso que o Márcio está dizendo, tá? Agora, onde não consegue alugar área, vai na área do produtor, às vezes, quando cede 2, 3 sacos de algum híbrido para o produtor, para ele deixar a gente plantar, mas a gente pede para que não se faça nada sem orientação do agrônomo responsável. Geralmente, o chefe de região é tudo agrônomo, né? Às vezes tem até pesquisador em cima trabalhando só com ensaio, tá? Professor, tem uma pergunta aqui. Bom dia, time. Sobre a nossa área aqui de 140 metros, o que o senhor acha como que esse milho vai se comportar? Ou vamos ter que entrar fazendo igual os demais aqui, vamos fazendo umas áreas? O senhor tem alguns resultados de baixa altitude, que não foi regularmente bem, mas nós temos de entrar, então, já fazendo algum tipo de teste, entendeu? Porque são regiões drásticas, né? O ambiente muda de uma hora para outra, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Mas nunca deixou de plantar em baixa altitude, a gente tem de ter resultado. Por exemplo, o Coronel, nos primeiros testes que foi feito, um dos melhores locais que ele produziu no Rio Grande do Sul foi numa cidade que chama São Lourenço do Sul, parece que é 50 metros do nível do mar, alguma coisa, ele foi excelente lá. A partir daquele momento, então, você começa já a colocar em reteste em material mais baixo possível, lógico, onde se planta milho, né? Para que a gente tenha uma resposta muito boa. E do Nobre também aconteceu a mesma coisa, tá? Teve já ele, então, em áreas baixas? Sim, teve, com certeza, tá? Tá, joia, obrigado. Bom, pessoal, vejam que comercialmente o produtor de milho no Brasil todo, ele é muito tradicionalista, ele é muito apegado aos híbridos que ele já tradicionalmente ao longo dos anos plantam. Ao contrário do sojicultor, que conforme vai aparecer novidades, ele migra muito rapidamente.
Então, esse trabalho, ainda que não tenhamos resultados de grandes lavouras no Brasil todo, é assim que é lançamento. Para todo mundo é assim que funciona o lançamento. Ele não iria comprar nosso já grandes volumes e grandes parcelas da área dele. Ele vai experimentar o que nós já experimentamos em pequenas parcelas. Se ele planta 100, ele vai comprar 10, 20 do nosso nobre para conhecer, para fazer produtividade. Se ele planta 1000, ele vai comprar uns 100, 50 sacos e hectares. E assim devemos todos aqui posicionar em todas as regiões do Brasil para termos um respaldo na próxima safra já em resultado. Então, esse é um trabalho conjunto entre pesquisa e campo, que no caso somos nós, eu e vocês, o nosso time comercial, né, fazendo áreas, porque ele não iria plantar áreas grandes. Então, é assim que funciona, e por isso o marketing nos presenteou aí, fazendo um parênteses, pedindo licença novamente, professor, nos presenteou com uma oportunidade no aplicativo de um preço diferenciado para alguns dias aí, para quem quiser conhecer esse híbrido na sua realidade, confiram no aplicativo que nós temos uma condição que eu nunca vi um híbrido ser lançado mais barato do que o comercial que já está estabelecido. Então, oportunidades fantásticas aí para todos conhecerem o Nobre e apresentarem o seu produtor, tá bom? Ok. Bom, aqui é uma produtividade que a gente chama de produtividade comparativa, em termos de média, levando em consideração a média dos ensaios 22, 23, em todos os locais, e colocou alguns materiais em ênfase da concorrência, tá? Esse é um dado bastante importante. Mas pode dizer, mas o 3016 eu não planto aqui, o 8780 não planta aqui, mas é a média que eles utilizaram, a gente tem de acompanhar e a gente tem um dado bastante interessante. Então, se a gente vê aqui na safra 22, 23, primeira safra, que praticamente eles estiveram no mesmo patamar. Isso é bastante importante, que são materiais que se planta muito no mercado, né? Então, 3016, 8780, 9606, estão praticamente dentro da média do nosso material, tá? Sempre eu falo, nós não queremos ter, e não podemos, né, ter o melhor milho no mercado. Não existe, nenhum tem o melhor milho no mercado. Cada região, cada empresa tem o seu melhor, mas seria utópico dizer que nós vamos produzir um milho que vai produzir mais que todo mundo durante o ano, amplitude de plantio norte a sul, leste a oeste. Isso aí praticamente não existe. Dentro daquele limite de todos os híbridos dentro da empresa e entre as empresas é bastante importante. Nós não podemos plantar um híbrido, por exemplo, que é muito mais inferior do que o coronel. Nós vamos fazer para quê? Tirar o material? Nós vamos ser canibal, né? Tirar o plantio do coronel para colocar um material que não tem condição de concorrer com o coronel, tá? A tendência é sempre lançar alguma coisa igual ou melhor do que o melhor híbrido nosso e tentar colocar dentro do mercado um comparativo entre as empresas, tá? Então, esses dados aqui é bastante interessante e são dados bastante eficientes, tá? Aí, 2023, que já é a segunda safra, que é safrinha, né? Pode observar que são materiais bastante baixos, porque a safrinha do ano passado foi muito complexa, né? Mas muito problema, principalmente de parte também de umidade muito baixa, né? Então, temos aqui no Paraná, desde muito baixo até material mais alto, a altitude, né? Mamborê, por exemplo, Cascavel, bastante alto, e Biporã, Toledo e Palotina com média, e Terra Roxa baixo, né? Por exemplo, Terra Roxa praticamente igual, 147, 144, dentro da média daquele ensaio, e Biporã, Toledo, praticamente ficou abaixo da média, tá? Mamborê, bem superior, né? Subiu um pouquinho, ele já melhorou bastante. Cascavel, também muito bom, ele foi bem melhor do que a média, quer dizer, ele oscilou positivamente dentro da média daquele ensaio. Santa Helena, próximo ao lago aí, foi bastante interessante. E como eu falei, como próximo ao lago, o pessoal conhece muito mais do que eu, tem uma umidade relativa mais baixa, mais alta, né? A tendência é que apresente outros tipos de doenças, né? E no caso do Nobre, ele se posicionou com uma tolerância bastante interessante. Palotina sofreu muito o ensaio de modo geral, e o milho de modo geral na safrinha, eu tive na safrinha nessa região,
mas ele oscilou positivamente com a diferença de 18 sacos. Ah, mas vai produzir só 98? Não, gente, vamos olhar o ensaio, vamos olhar globalmente falando, entendeu? E no Mato Grosso do Sul, nós tivemos 3 locais, né? Em Carapó foi muito bem, Rio Brilhante e Ariel Moreira não foi tão bem. Eu senti muito Ariel Moreira, que geralmente os materiais nossos vai muito bem Ariel Moreira, tá? Vamos esperar o resultado de 2024 agora para ver como é que vai ser, né? Eu acredito que vai ser melhor. E aqui nós temos baixo, médio e média altitude, né? Mas são dados bastante interessantes que a gente pode trabalhar aí. E aqui é um comparativo entre os nossos materiais, né? O Brevante 2702, o 3193 foi colocado, e o Nobre, tá? Aqui ele está como nome de código, né? Então, praticamente dentro da mesma linha, né? 113, 111, 112, o Coronel praticamente igual, né? 112 sacos. Então, é isso que, nessa parte aí da segunda safra de 2023. 23, 24, no Rio Grande do Sul, ele já se mostrou positivamente bem em cima da média do ensaio, né? Foi muito bem, considerando aí regiões baixas, regiões médias, regiões mais altas um pouco. Apesar que aqui está tudo dentro da média, né? Erechim, por exemplo, foi muito bem, uma distância de 30 sacos pela média, bastante interessante. Carazinho, interessante. Coronel Bicaco, muito mais interessante também. Palmeira das Missões foi bem. 3 de maio, mais baixo, né? E São Luís Gonzaga, um ensaio um tanto prejudicado por algum problema, que pode ser ambiental mesmo, e assim mesmo ele superou a média do ensaio. Em Santa Catarina, Campos Novos foi excelente, né? A diferença de 28 sacos, mais ou menos, né? Bem alto, né? Campos Novos. Canoinhas, que sempre foi meu ponto de referência em termos de ensaio, e eu sempre tive os melhores resultados na minha época de melhorista da Sempre. Canoinhas, para mim, era sempre o meu ponto. E eu fiquei um pouco abalado com esse resultado. Deu uma diferença aí de 28 sacos, tá? A gente tem de verificar o porquê disso. A pesquisa tem essa informação. Eu vou conversar com eles para ver o que aconteceu. Geralmente pode ser problema de solo, algum desse tipo, né? Mas é um ensaio considerável, quer dizer, é um ensaio que foi observado com coeficiente de operação baixo, mas Canoinhas ficou na ponte negativa, vamos dizer assim, né? Mas faz parte disso aí. No Paraná, também foi positivamente, a maioria delas. Guarapuava, com 1.120 metros, praticamente os ensaios ficou em torno da média. É um ensaio, foi um dos melhores ensaios que a empresa teve. Se não me engano, deu 10,5, 10,6 de coeficiente de variação, ainda variou muito pouco. A gente pode ver pela média. A média é 216, nosso material com 213. O material maior pode ter com 218, 217, tá? Então, foi um ensaio bastante interessante e é um dado que tem que ser utilizado, tá? Mangueirinha também é material com altitude bastante alta, foi significativo, quase 40 sacos de diferença, tá? Isso chamou bastante atenção. Ponta Grossa também é uma região muito boa em termos de plantio de milho, né? Uma diferença de 18 sacos, nós temos que explorar essa região aí. E no caso de Francisco Beltrão já houve um problema muito mais sério, né? Praticamente 20 sacos de diferença negativamente, né? Mas é uma produtividade interessante, né? Toledo, o que aconteceu na safrinha anterior, aqui ela recuperou bastante, 20 sacos de diferença. Também eu cheguei a avaliar esse material aí, foi bastante interessante. São João, 750 metros, também um resultado interessante. Realeza, próximo aí a Cascavel, também foi um resultado muito bom, 20, 17, 18 sacos de diferença. Isso chama bastante atenção. E aqui em Minas Gerais, 990 e 745, um no centro de Minas, né? Que é Mar de Deus. 212 o nosso material, 207 a média, praticamente dentro daquilo que a gente esperava, mas um resultado bastante expressivo. Passos já fica na região sul, né? O sul de Minas, que a gente chama, o início, né?
é uma diferença bastante significante, 25 sacos. Isso é bastante importante, né, para esse híbrido nobre, né? E aqui é um compilado dos materiais, né, da concorrência, né? 3016, o Morga 408, o AG 9021, né? O 3016 foi mais expressivo que eles. E aqui o Coronel e o Nobre praticamente por iguais, né? Bastante importante nesse sentido aí. Tá? E aqui, pessoal, são resultados não de ensaios, são resultados, às vezes, de uma bordadura maior, ou plantio para fechar ensaio, que não entra na parte de composição do ensaio. Mas, como é uma área significativa, foi colhido parte com a medição correta, e nós chegamos nessas conclusões aí, tá? Então, no estado de Goiás, por exemplo, foi plantado em Montevidéu, em duas situações de altitude, praticamente não tem muita diferença, mas significativa em termos de produtividade, com 149 e outro com 165. Isso é interessante. Ipamirim, muito mais, né? Pode ver que a altitude praticamente não mudou, mas mudou em termos de... Pode ser problema de solo? Pode ser um solo mais investido, vamos dizer assim, mas o milho respondeu, isso que é o importante, né? Mas às vezes o solo está melhor, mas está melhor por alguma consequência. A consequência é investimento. Então, ou um solo já um pouco mais tranquilo de plantar, mas ele respondeu. O problema é se ele não tivesse respondido, né? Então, isso é bastante interessante. Aqui nós temos um único ensaio de Mato Grosso, por enquanto, né, de dados do ensaio de Mato Grosso, foi plantado em Campo Verde, também aqui foi no mesmo local, mas em duas épocas. Plantou-se no início, houve um problema durante o plantio foi interrompido por um bom tempo, quando voltou, fechou o plantio, tudo, não teve interferência, porque não se corta ensaio, né, deixou de plantar o ensaio, porque são vários ensaios que são plantados, e ele deu uma mudada em termos de data de plantio e melhorou aí em 11 sacos. Isso Aqui Perdiz, aqui próximo, aqui no Triângulo Mineiro, eu visitei esse ensaio, acho que o Haroldo também... o Haroldo teve comigo também. Não, o Haroldo não teve, o Haroldo teve em Santa Juliana. Eu tive aqui em Perdizes, muito interessante. A altitude aqui, a mudança é insignificante, né? Mas ele manteve o padrão de produtividade, é um padrão muito bom. Na Bahia, que chama bastante atenção, né? Luiz Eduardo Magalhães plantou na mesma altitude, praticamente, mas uma diferença muito grande, plantado praticamente na mesma semana, tá? E a diferença foi brutal, né, vamos dizer assim, e isso significa que no investimento o material responde com toda segurança e com toda certeza. E Correntina, que também foi muito bem, 580, um pouquinho mais baixo, e Formosa do Rio Preto, que é um pouquinho mais baixo também, com uma produtividade muito boa, praticamente melhor do que Correntina e o primeiro plantio de lenha, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse é o poderoso nosso aí, o poderoso do campo, o Nobre. É um nome bastante sugestivo, bastante interessante. Temos que trabalhar com bastante cuidado. Como o Anderson falou, nós temos de entrar com toda certeza, procurando mostrar para o produtor o que ele representa. Lógico que ninguém vai comprar uma quantidade expressiva, mas nós temos de mostrar isso para o produtor para que a gente possa colocar isso em andamento, tá? Então, é isso aí que eu queria mostrar. Se tiver alguma pergunta aí, eu fico à disposição. O Jackson, nosso regional do Mato Grosso, está com a mão levantada. Fique à vontade, Jackson. Bom dia, professor. Obrigado aí mais uma vez pela bela explanação sobre o material. Eu só queria chamar um pouquinho de atenção, ou seja, ele é tolerante ao fítio, mas eu acho que fica o posicionamento nosso dentro do campo de não deixar de chamar a atenção, de observar para os produtores e manter o controle biológico, né? Eu acho que é fundamental. Por ser um fungo saprofítico, vica na palhada,
Então, hoje a gente faz muito manejo com cobertura e precisamos cuidar dessa palhada. Uma alternativa boa que a gente tem de biológico é o tricoderma, né? Sim. Usa o tricoderma para a gente poder fazer esse controle. Outro ponto, professor, que eu agradeço muito ter revisto, né, essa apresentação, a gente já está vendo aí algumas observações a mais que a gente faz. O material aí, ele tem, acho que, assim, dupla aptidão, pode-se dizer, né? Um volume de massa muito expressivo, é muito bom para a gente poder posicionar. Pessoal que trabalha lá na região do Nordeste, principalmente o colega aí do Recife, aí, que observou as baixas altitudes que ele tem lá. Bom, o material está em teste, o material está em avaliação. É a gente conhecer o material e saber posicionar. Qual seria a população ideal, qual seria o momento ideal de plantio. Esses pontos ainda estão em estudo, até a gente ter o melhor possível, né? E fica uma pequena dúvida, professor. Dúvida, na verdade, assim, uma pequena observação. Ele é tolerante ao fítio? Ele tem alguma característica específica, algum inóculo, alguma coisa na sua formulação, na sua construção sobre a questão do fungo? Né? Essa seria um questionamento que me fizeram. Eu digo, não, eu preciso consultar os universitários para poder te responder. Não, porque é o seguinte, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, quando você trabalhava em termos de doenças de milho, você tinha aquela avaliação fenotípica, né? Você está olhando e você está vendo que esse material não tem nenhum tipo de doença, o material ao lado apresenta. Então, você consideraria aquele material que você está avaliando como um material tolerante, por comparação. Hoje não, hoje com a parte de laboratório, todo o material é colhido e colocado em laboratório para ver a capacidade de tolerância ou não daquele material. E esse material, nas primeiras avaliações, onde houve o Pythium, começou a observar essa tolerância. Então, o pessoal colhe material, manda para o laboratório, e o laboratório dá o final, fala, realmente, esse material tem a tolerância ao Pythium. Significa que, na formação das linhagens, que são os parentais do híbrido, da formação do híbrido, ele tem essa condição de tolerância a esse tipo de doença. Tá? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Ferrugem. Ferrugem, nos anos 90, no estado, principalmente no sudoeste de Goiás, ele fez um arraso em termos de prejuízo. Tá? Aí se começou a avaliação, aquela avaliação comparativa, depois a avaliação de laboratório, e chegou à conclusão que determinadas linhagens têm a tolerância a esse tipo de doença. Tá? Esse que é a formação. Não tem nada colocado. Tá? Ele já vem daquela linhagem. Só que é uma coisa que a gente vai observar só no campo, tá? Porque, às vezes, onde você tem o criador de linhagem, por exemplo, que a gente pode chamar de criador ou de multiplicador de linhagem, não aparece a doença, não tem. Então, por exemplo, você quer ver mitosporo túrsico, não adianta você colocar um ensaio para ver túrsico em 200 metros de altitude. Você tem que colocar de 600, 700, 800 metros. Ferrugem, não adianta colocar em 1.200 metros, você tem que colocar no baixo, onde o fungo atua mais complexo, entendeu? A preocupação, assim, o Pythium, ele se desenvolve em temperaturas muito elevadas, né? E isso é uma característica nossa aqui na região do Cerrado, então é uma observação para a gente ter uma atenção maior. É específico o afinidermato ou... O afinidermato, especificamente ele. Ok, Tá, melhor. tá. Bom para a gente poder se posicionar no campo, ter mais segurança para poder passar para o produtor, né, com mais propriedade para falar sobre o... Viu, Jacques? Um detalhe também, que até eu falei no começo, às vezes pode ter passado um pouco despercebido, é o seguinte, a gente considerava Pythium quando tinha torção de como, né? É Pythium, porque ele está torcendo. Só que esse ano aconteceu por ser Pythium e sem ter torção, entendeu? O laboratório disse que era Pythium, entendeu? Então, nós temos que ficar um pouco atento nessa parte aí. Tá? O Pythium, ele voltou a ficar evidente com o plantio direto no ano todo e menos revolvimento do solo, como era mais comum em plantio convencional, né, professor e Jackson? Então, por isso, voltou a ser uma doença muito importante, que deve chamar nossa atenção, porque selecionou-se muitas plantas
aí que não são tolerantes ao pitching, e é uma alegria muito grande saber que esse produto aí é muito seguro, né, bastante tolerante a essa doença, porque o produtor, depois que implementado o plantio direto, por mais ou menos palhada que tenha na sua lavoura, ele não vai mexer naquela terra. Ele até calcário, ele joga lanço. Então, o Brasil está selecionando plantas tolerantes ao pitching, e é um presente para nós sabermos que o Nobre é bem responsivo na resistência dessa doença aí. Foi perfeito, antes. Eu quero, só para ser bem rápido aqui, com relação ao pitching, mas eu não plantei milho no passado e está dando pitching, está aqui, ó. Possui grande número de hospedeiro, pode ser citros, pode ser sorgo, pode ser melão e o milho. Ele não está só no milho. Então, o resto que está no chão, que fica, não é só do milho, pode ser sorgo que foi plantado, plantou o milho em cima, e como ele é saprófita, ele está ali, ele está sobrevivendo ali. Ele não é só do milho. Plantou soja, acabou. Não. Você pode ver que não é só citro, sorgo, melão e milho. Esses são os principais. Tem outras culturas que ele também fica. Então, esse que é o detalhe. Matéria vegetal, né? Matéria morta, ele está em cima. Está em cima, tá? Então, isso é bastante importante. E outro ponto, professor, que eu vi muito positivo também é esses resultados que o senhor apresentou, mesmo tendo esses dados aí que ficaram abaixo da média, mostram que a gente está posicionando o produto, está adequando o produto. Ali está o resultado que ele não é nenhum salvador da pátria. Sim. Precisamos ter o posicionamento certo, chegar no produtor, posicionar a população correta, né, a época correta de plantio, ter essas observações para não cairmos no marasmo, ou seja, de botar o produto numa situação de risco, né? Não, tranquilo. Posicionamento, que a gente fala, posicionamento, como eu falo, é bastante teórico. Às vezes, tem consultor, vamos dizer assim, que ele é mais arrojado, ele fala, não, você está mandando colocar... Mandando não, está... Orientando. Orientando de até 65 mil, ou por 68. Se der resultado, um resultado conciso, quer dizer, consistente, ele pode falar, não podemos plantar 68 mil, pode. Qual que é o problema? Tá? Às vezes o campo dá mais informação para a pesquisa. Tá? Vai depender de região para região, né? Lógico, Antigamente, quando eu comecei a trabalhar na SEMP, que nós não tínhamos ninguém, eram 3 ou 4 pessoas que trabalhavam, quem me ajudava muito é o pessoal comercial. O Valdemar, lá eu coloquei um pouquinho mais e deu esse resultado. Eu coloquei um pouquinho menos, o resultado também foi positivo. Nós podemos trabalhar em cima disso? Pode. Tranquilamente. Então, como eu falei, é um dado que está aqui, mas ele é teórico. Pode ser expansivo para mais ou para menos e dar resultado. Agora, o que não pode, se está orientando de 60 a 65 e querer colocar 80. O produtor quer plantar 80. Aí é risco dele, entendeu? Como eu falei, meu pai, que foi administrador de fazenda há muito tempo, fazia silo com 90 mil sementes. Ele estava errado? Não, na época fazia isso. Eles queriam o quê? Encher silo. Encher os corredores de silo, não interessava como. Então, hoje não, hoje você tem que trabalhar com a bromatologia na mão, né? Até porque esse material ele tem uma janela bem ampla, né? Sim. De 60 a 85, então dá muito, muita abertura para a escolha. Sem dúvida. É preciso estudar o período, a época certa, o momento certo e o local correto, para poder posicionar a população correta. É isso aí. Muito obrigado. Nada. O Nobre não tem nenhum parentesco com o nosso livro. Não, tem algum parentesco, só que é difícil falar em termos de percentagem, tá? Porque lá atrás ele pode ter algum tipo de cruzamento que houve, foi trabalhado e vem sendo trabalhado, só que é o seguinte, nunca se cruza o mesmo material que se ele está junto, né? Você tem uma linhagem A, B, que é do mesmo lado, pode ser, você não vai fazer um híbrido com esse material, você tem de distinguir o que tem a formação da linhagem, porque não existe linhagem natural, a linhagem é feita, né? Então você tem que tomar cuidado o que está naquela linhagem. Você vai fazer um híbrido, um macho não pode ter alguma coisa que tem na fêmea, e assim vice-versa. Mas ele tem um parentesco, principalmente com o coronel, tá? Um pouco aí, vamos dizer, eu não posso falar em número, mas 20%, 25%, ele tem alguma coisa, tem alguma característica. E é uma característica que a gente vai ganhando, né?
Perfeito, então, pessoal. Passamos aí 40 minutos do nosso horário, mas foi por um bom motivo, né? Com toda certeza, o treinamento sobre esse novo híbrido é sensacional. Anderson, fique à vontade, que aí eu vou finalizar por aqui. Tá bom, eu só não quero perder a oportunidade, além de agradecer ao professor e todo o marketing que deu essa aula para nós, que nos proporciona essa Uniproduce, que é muito enriquecedora